Bom, a gente segue no YouTube, né? Por quê? Porque a CBF, ela decidiu colocar os jogos adiados, né? Dessas fases aí, por causa da tragédia no Sul, nas datas FIFA. E aí, quem vai sair prejudicado? Flamengo, que tem 4 jogadores na seleção uruguaia e o Pulgar na seleção chilena. Palmeiras, que tem Endrick, que tem Gustavo Gomes, que tem Richard Rios, que tem Piquerez convocados para as suas seleções. Atlético Mineiro, que tem o Guilherme Arana convocado. Tem mais alguns jogadores do Atlético Mineiro, mas não são tão protagonistas em seleções da América do Sul. Tem o Atlético Paranaense, tem o Internacional. O Internacional tem vários jogadores. Tem o Valência, tem o Borré, tem o Rocher, tem o Arangues, se for convocado, que eu não sei se vai ser. O Inter tem vários também. Atlético Paranaense tem o Bento, tem o... Como é que é o nome do atacante? O Canóbio. Canóbio. Então, o que acontece? O Grêmio tem Vidia Sante. Vidia Sante, Paraguaio. Mas aí é menos, que é um jogador só. Agora, tem muitos clubes, aqueles que investem mais, que vão sair prejudicados. O Soteldo também tá no Grêmio. Eu vou na situação... tem o Soteldo. Da seleção venezuelana. Eu vou na situação do Piperno, tá? Eu acho que é mais uma palhaçada da CBF. Ela prejudica os clubes que investem mais. Tudo bem que foi uma unanimidade. Agora, poderia muito bem prejudicar os campeonatos estaduais. Empurra um pouquinho e dá férias no campeonato estadual para os jogadores. Bota a base para jogar o campeonato estadual. Cara, você prejudica os times nas principais competições, principalmente o brasileiro. Brasileiro é desejo de qualquer time que investe muito. E aí depois o estadual, vai estar todo mundo lá, o estadual que não vale nada para a grande maioria desses clubes hoje, vai ter o time completo, vai estar lá com todos os jogadores. Cara, empurrava um pouquinho e prejudicava o estadual. Assim, é muita burrice. Eu acho que de tudo que é dirigente, não é possível que ninguém sugeriu isso. Porque vão ser prejudicados os times que investem mais, Zé Manuel. Eu cheguei a comentar no fim de semana em cima disso. Se a CBF quisesse uma solução razoável, ela teria convidado não só os clubes para a reunião, mas também as federações. Exatamente em cima disso. No ano que vem, mudar a tabela dos estaduais, o formato dos estaduais, e empurrar o Campeonato Brasileiro e diminuir ano que vem nos campeonatos estaduais. Porque a CBF está usando como argumento para terminar no dia 8 o Campeonato Brasileiro, porque o ano que vem também tem um Mundial de Clubes. O calendário no ano que vem vai ser muito apertado também. Então não dá para invadir o ano que vem. Você resolve isso diminuindo datas nos campeonatos estaduais, fazendo uma fase pré com equipes que não estão disputando, que não disputam o Campeonato Brasileiro e os do Brasileiro entrando mais na frente. Enfim, dá para você utilizar e até trabalhar essa manutenção. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Zé. E trabalhar, inclusive, para que seja uma solução já para os próximos anos também. A longo prazo, o futebol brasileiro está precisando. Não dá para continuar com esse calendário insano, o futebol brasileiro, com jogo a cada 3 dias. E muitos campeonatos estaduais não valem mais nada, não significam mais nada. Vale para os clubes que disputam o campeonato estadual, mas quem é de Série A e até de Série B é um estorvo até. Né? O Atlético, por muito tempo, disputou o Campeonato Paranaense com Sub-23. Esse ano não, até porque estava chegando o treinador novo, queria preparar o time para a sequência da temporada. Mas não, ela resolveu enfiar todo mundo aí dentro desse calendário e eu já era esperado. E se os clubes aprovaram, então, nesse aspecto, não tem jeito mesmo. É usar essa data FIFA aí para colocar os jogos e vai ser assim. Agora, vocês concordam? Poderia ter prejudicado os campeonatos estaduais e não o Brasileirão? Vou lembrar também o São Paulo, tá? O São Paulo também. O São Paulo tem o Rafael. Todo mundo, o Bahia tem. Todo mundo tem, todos os times aí. Não, todo mundo não tem. Não. O Bahia tem jogadores também de seleção, vários lá. Botafogo deve ter. Botafogo tem também, todo mundo tem. Então, é o seguinte, eu concordo em empurrar e os estaduais jogam mesmo com equipes reserva, jogar com o time da base, recebeu o Flamengo. O Flamengo jogou contra o Audax esse ano no estadual e viajou para terra do Tio Sam, fez a pré-temporada lá, depois voltou com o seu time principal e ganhou o Campeonato Carioca. Mas vamos supor que não se tivesse tido essa catástrofe no Rio Grande do Sul, Bruno,
ia ter o Campeonato Brasileiro do mesmo jeito na data FIFA, né? Na Copa América, sim. Né? Na Copa América ia ter. Então, Data FIFA serão 3 paradas. Devem pegar a data 3 FIFA datas das eliminatórias que eles não pegariam, mas na Copa América ia seguir também. Então, ia seguir do mesmo jeito. E eu perder jogadores da mesma forma, né? Sim, na Se Copa não tivesse, América, sim. se não tivesse a catástrofe, o Ed Valência, o Pulgar, Borré. tudo. Mas eles vão colocar mais jogos em data Eu sei, data FIFA. Poderia pegar essas. São o quê? 2 jogos a mais, né? Acho que são 4. Tem 3 datas FIFAs ainda lá, Então, são 3 setembro, jogos. outubro e novembro, e foram 2 rodadas suspensas, mas tem jogo adiado no meio. O prejuízo está dado, né, Tico, para todo mundo. Isso aí saiu prejuízo para todo mundo. A Leila Pereira falou isso, todo mundo falou. Os clubes tudo, até o presidente do Grêmio ontem eu vi, junto com o presidente do Inter, os dois juntos. O prejuízo está dado principalmente para o futebol, ele tem um jeito de se organizar. Vai ser difícil a vida do povo do Rio Grande do Sul. Na Libertadores, os jogos de Inter e Grêmio, e também na Sul-Americana, no caso, o Grêmio na Libertadores, Inter na Sul-Americana, nos dias 4 e 8. Esse final de semana, aí, 8 e 9, não tem Campeonato Brasileiro. Então, dia 4 e 8, a Libertadores coloca a vida dela em ordem. Também nesse final de semana, serão pagos aqueles jogos da Copa Verde e jogos adiados por causa da Copa Nordeste. Também nesse final de semana. Liquida isso também. Na primeira parada lá no mês de setembro, da data FIFA, eles vão jogar partidas atrasadas das 2 rodadas, da sexta e da quinta, né? Que são 3 jogos de Grêmio, Internacional e Juventude, e na rodada seguinte também. 3 jogos envolvendo essas 3 equipes gaúchas no Campeonato Brasileiro. E aí, essas 2 rodadas que forem empurradas, aí eles vão ter que resolver nas outras datas FIFA que teremos na sequência, porque são 3 esse ano, né? Setembro, outubro e novembro, teremos data FIFA para as eliminatórias. A gente tem aí, né, uma situação que tem a possibilidade do Grenal ser no Maracanã. O presidente do Inter saiu com bolas da CBF, com um saco de bolas. Olha a situação que se encontram o Grêmio e o Juventude vai voltar a jogar no seu estádio normal, né? Vai, Caxias do Sul. Vai jogar, né? O Inter vai jogar lá e o também? Internacional, eles devem jogar no Beira-Rio em breve e treinar no CT do Grêmio. Tá? Por um lado, né, essa tragédia, ela mostra um lado de união de 2 arquirrivais, né? E isso é uma situação impressionante. Eu nunca imaginei ver Inter e Grêmio tão unidos, né? Podendo jogar no mesmo estádio, que é o estádio Internacional, treinar no mesmo CT. O Grenal deve ser no Maracanã. Agora, Bruno, os dois saem prejudicados, né? Não tem como. Grêmio Internacional e até o Juventude menos, que já pode jogar em Caxias do Sul, mas foi um baita baque também pro Juventude, psicológico dos jogadores, menos ritmo de jogo, porque esses caras ficaram parados. Os times do Sul vão ser prejudicados de qualquer jeito, e até porque não podem jogar em casa ainda. É impossível que não tenham prejuízo. Eles vão jogar já essa semana pela Libertadores. Eles vão jogar nessa rodada. Hoje? Hoje joga o Inter, né? Pela Sul-Americana, né? Aqui em Barueri, né? Em Barueri, contra o Belgrano da Argentina, e o Grêmio vai jogar no Couto Pereira contra o The Strongest da Bolívia. O Grêmio que tem a sua classificação ainda incerta na Libertadores. Ele fez 3 jogos, perdeu 2 e ganhou 1. O Belgrano é confronto direto, né? Que é o líder do grupo. Então, eles serão prejudicados tecnicamente, sem dúvida, não tem como. E realmente acho que a melhor solução seria comprometer mais os estaduais e não o brasileiro. Mas eu, sinceramente, já desisti de esperar isso. Os estaduais, eles existem do tamanho que são por uma questão política e ninguém mexe com isso. É uma questão política mesmo. O poder na CBF é pautado em cima das federações estaduais. E os clubes parecem também que não ligam muito para isso. Então, eu já desisti de esperar que diminua o espaço dos estaduais no calendário. Vai continuar assim por um bom tempo. Agora, ficaria lindo, Pilhado, se no jogo do Grêmio... O Grêmio, ontem eu vi a informação que 17 mil ingressos foram vendidos para o jogo dele lá em Curitiba nesta quarta-feira, às 7 da noite. E o Inter aqui eu não sei, no jogo aqui em Barueri. Mas seria lindo, já pensou os estádios lotados? Com os torcedores de outras equipes indo para dar um apoio no momento difícil, para comparecer, para dar renda, para ajudar na grana, para dar renda. Para ajudar na grana, sendo solidário. Né? E outra coisa, o Grêmio, acho que foi o Grêmio que saiu com bola de lá, você falou? O Inter ou o Grêmio, um dos dois? O Inter. Não tem que sair com milhões da CBF, que é rica, que tem muito dinheiro,
para reconstruir seu estádio, centro de treinamento. A CBF precisa ajudar esses clubes aí e botar dinheiro mesmo. Principalmente os times pequenos lá do Rio Grande do Sul. O Grêmio e Inter também falaram da possibilidade de inversão de mando, tá? De campo. Era algo proibido pelo regulamento, né, do Campeonato Brasileiro, mas foi flexibilizada, né, essa mudança, essa inversão de mando de campo, para permitir que Grêmio, Inter e Juventude tenham mais tempo para recuperar seus estádios e centros de treinamento. A inversão vai depender de acerto entre os dois clubes envolvidos numa determinada partida. Aí vamos colocar aí a declaração do presidente do Internacional e também do presidente do Grêmio. O Guerra, presidente do Grêmio, e o Alexandre Barcelos, presidente do Internacional. Pode botar aí na tela, Kaique. É uma possibilidade interessante para nós, porque a previsão otimista é de 60 dias até recuperar o Beira-Rio, ou seja, 2 meses. E a previsão pessimista é de 90 a 120 dias, ou seja, até 4 meses. Nós vamos estudar caso a caso, rodada a rodada, conforme a necessidade. O importante é que todos os clubes concordaram. Já o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, tá, que também esteve na reunião, também saiu satisfeito. Ele diz: a gente fez 2 propostas. A primeira delas é tentar inverter ao máximo o mando de campo em relação aos times do Sul. Ou seja, se o Grêmio e o Inter vão jogar em casa, iriam jogar em casa agora, jogam em casa no segundo turno. E aí, ele diz, a primeira delas é tentar inverter ao máximo o mando de campo. Tem que flexibilizar uma norma da CBF para quando a gente puder jogar, que a gente possa jogar no nosso estádio. A gente não sabe a extensão do problema, quando vai poder voltar a jogar no nosso estádio. No meu caso, estou 1 mês fora da arena. A segunda possibilidade seria jogar com os clubes que concordarem em 2 campos neutros, porque isso minimizaria o desequilíbrio técnico da competição. Também ficou acertado que na data FIFA de 2 a 10 de setembro, na qual serão disputadas 2 rodadas das eliminatórias, Inter, Grêmio e Juventude vão fazer seus jogos atrasados das primeiras rodadas do Brasileirão. Ou seja, eu acho isso mais do que justo, tá? Eles não podem jogar em casa agora. Joga agora tudo fora de casa, mas também depois pode ser uma pressão absurda para Grêmio e Inter, né? Porque eles podem perder muitos jogos agora fora de casa e depois tem que recuperar. Vamp, você queria falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, tem essa situação, né? Desses clubes quererem a inversão de mando de campo e isso foi flexibilizado. E o Grenal deve ser no Maracanã, porque aí nenhum dos dois tem estádio. Nesse momento, vão jogar num campo neutro, provavelmente no Maracanã. Ou seja, Grêmio, Inter e Juventude, o Juventude não, porque Caxias do Sul agora já está liberado. Grêmio e Inter vão ser prejudicados, porque a possibilidade de você conseguir uma sequência de resultados ruins jogando fora de casa a grande parte dos jogos nos próximos meses, porque eles falaram de até 4 meses, e depois vai ter que tirar essa diferença. Né, Zé, Bruno, Vamp. A questão dos jogos do Maracanã seria uma solução, uma opção mesmo, né? Mas aí tem que ser os 2. A discussão é essa. Campo neutro. Os outros times não vão querer jogar fora de casa. Para que depois, no segundo turno, o mandante fala, agora vou jogar na minha casa. Para mim, o que vai acontecer... A não ser que façam um acordo e meio a meio, divide o estádio no meio, com as 2 o Maracanã, por exemplo, ele cobra muito. O Palmeiras, por exemplo, na casa dele ele ganha muito dinheiro. O São Paulo no Morumbi, o Corinthians, o Atlético Mineiro na MRV, esses clubes ganham muito dinheiro quando jogam em casa. E no Maracanã... Mas na solidariedade... Mas na base da solidariedade podia fazer igual a Leila está fazendo com o Barueri. O Inter não vai ter despesa nenhuma para jogar em Barueri. Até porque também não deve dar grande renda, né? Curitiba eu vi, a última notícia ontem, 18, não 17, como eu falei. Já tinha chegado a 18 mil dos 32 mil ingressos colocados à venda. Mas, de repente até... Eu sei que Grêmio e Inter também estão precisando de dinheiro. Mas podiam até chamar o povo do Rio, né, que é solidário, para lotar o Maracanã e já falar, o dinheiro vai para as vítimas lá das enchentes no Rio Grande do Sul. Vai para as entidades assistenciais, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas aí tem que já marcar os 2 jogos, né? Ou então combinar de no segundo turno fazer meio a meio, se não der lá. Eu acho que vai ser mais inversão. Outra coisa também, Vitico, assim, a gente tá falando assim. E a inversão eu acho legal. Isso aí tudo assim, né? Investe para lá, vem para cá.
ajeita daqui, ajeita ali. Mas eu fico pensando lá no ninho em casa, assim, ó, respeitando todas as crenças, né? Quem ora, quem reza, todas as crenças, vivendo num país laico. Primeiro é ver a natureza, né, cara? A natureza que eu falo. Se vai continuar chovendo, como é que você pode prever que daqui a 3 meses, 2 meses, é que a gente quer para amanhã, para depois da manhã que a chuva baixe, que volte tudo normal, mas ninguém sabe ainda se daqui a 2 meses a natureza vai fazer chover, se não vai, se vai baixar o rio. Mas certeza. Uma chuva como foi essa, né? Não, isso que eu tô falando. Ninguém sabe. Na história, então, ninguém sabia. Então, ninguém sabia que ia ter, sabia? Ninguém pode prever o que vai acontecer daqui a 2 meses. Mas tinha alerta. Se tiver, acontece isso ou aquilo. Claro que tem problemas na. Isso vamos ver depois, né? Mas houve uma certa falta de preparação, de manutenção. Temos que rezar, orar para que baixe o nível da água, possa voltar tudo à normalidade, né? Porque é difícil pra caramba. O prejuízo já está dado, principalmente para aquelas pessoas que moram ali. O futebol sempre se resolve. Tem CBF, tem federações. O clube pode ajudar um ou outro. Sempre se resolve mal, né? Não, mas se resolve. Mal. Mas se resolve. Se resolve. O Bruno deu um exemplo aqui outro dia da Chapecoense aqui, que aconteceu aquele trágico acidente lá, tal. E aí, o futebol agora as pessoas que vivem lá mesmo, né, no dia a dia, que aí vai levar anos. O futebol, os caras resolvem, ano que vem já tá tudo tranquilo. Né? Porque tem o dinheiro. É o dinheiro, isso que eu tô falando. O futebol tem o dinheiro, tem patrocínio, tem tudo. Agora, é uma situação, né, Bruno, que os dois vão ser prejudicados de qualquer jeito, que é a inversão do mando de campo. Você inverte o mando de campo, tá? O que isso quer dizer? Todos os jogos que Grêmio e Inter fossem jogar em casa agora, eles jogam fora e depois fazem dentro. Só que também pode ficar numa situação muito dramática na tabela para recuperar depois, perto de zona de rebaixamento, a pressão cresce. Sim, isso pode ter esse efeito, sim. Depois joga várias em casa, mas é diferente você jogar em casa numa situação que você está brigando para não cair, né? Por exemplo, é uma coisa que pode acontecer. Então, não tem uma solução ideal, né? Realmente vai ter que ir rodada a rodada, jogo a jogo, conversar, aí acordo, quem topar jogar 2 no campo neutro, ok, joga as 2 em campo neutro. Ou daqui a pouco o Grêmio Bruno, você vê que o Criciúma, se você pegar o Criciúma, ele tem mais jogos já cumpridos do que Grêmio e Inter. O Criciúma tem 3 jogos no campeonato. O Grêmio e Inter é 2, né? Grêmio e Inter e Juventude 2, né? Eles têm 4 jogos, 2 a cumprir, a fazer, e o Criciúma 3 jogos feitos e 3 a cumprir. É porque adiaram o jogo por causa de Copa Verde, de Copa do Nordeste, que é um absurdo, né? Você adiar jogo da Série A do Brasileiro por causa de Copa Verde e Copa do Nordeste. Mas que são competições até que tem a sua força regional, mas você não pode mexer na Série A do Brasileiro por causa de competição regional. Mas o Grêmio e Inter talvez seja um momento até, Grêmio começa a jogar no Couto Pereira, aí se sente bem ali. Não, beleza, vamos continuar jogando aqui. Então, eu acho que isso aí vai ser a cada momento. Acho que não tem como saber agora. Vai jogar alguns jogos lá? Talvez daqui a pouco ele fale, não, eu topo continuar aqui, não precisa inverter aqui, a gente está bem adaptado. O Inter vai jogar, acho que em Criciúma, né? Também. Chapecoense ofereceu o estádio também, para que... E lá consegue lotar o estádio com o torcedor do Inter e do Grêmio. Se fizerem no Paraná, que foi o que o Renato Gaúcho falou, toda essa, ali em Santa Catarina, ali a torcida até vai, a torcida até viaja, né? Do Sul, e tem muito torcedor colorado e gremista. Em Curitiba, a torcida organizada do Grêmio, ela vai. Ela vai e, inclusive, resgatou lá bandeiras, os equipamentos que os torcedores organizados. A torcida vai no jogo.